Há 2 semanas eu tenho lido os evangelhos e eu estacionei ali no livro de Mateus, capítulo 6 e 7. Confesso para vocês que, por causa da minha história de vida, e apesar de já alguns anos na presença do Senhor e hoje pastor, há momentos que é difícil para mim de compreender, de olhar para Deus como Pai. Parece que as coisas estão bem, parece que eu superei, e aí há momentos que a minha vida dá uma engastada assim, e eu fico naquilo ali, fico tentando compreender Deus como Pai, por causa da paternidade exercida pelo meu pai terreno, ou pela falta da paternidade exercida pelo meu pai terreno. E eu comecei a ler a palavra do Senhor, como por exemplo Mateus 7, de 9 a 11, quando ele diz: qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. E aí quando a gente vai para Mateus 6, quando ele fala acerca da oração, do jejum, do auxílio, da oferta ao próximo, ele fala, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E assim como, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lidar com pessoas com vício em drogas. Assim, de caminhar próximo de pessoas que têm a dependência nas drogas. Mais especificamente quando ela vence essa dependência. Ou quando ela tem um momento de sobriedade, de lucidez. Parece que as cores ficam mais ativas, as cores elas ficam mais vivas, e o simples olhar de uma flor é motivo para a pessoa se emocionar. É motivo para a pessoa contemplar algo que durante o seu tempo no vício não permitia, porque detalhes passam batidos. E sabe que a leitura desses textos nessas semanas teve o mesmo efeito comigo. Porque apesar de eu estar impedido por causa da paternidade do meu pai terreno, olhar Deus como Pai, pela ação do Espírito na minha vida, e por Ele conformar a minha mente à palavra e às verdades do Evangelho, eu comecei a entender um pouco a dimensão e a grandeza e a profundidade do amor de Deus Pai com a minha vida. E é assim com a nossa vida. Independente de qualquer coisa, nós temos um Pai que nos vê. A palavra de Deus diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele inclina os seus ouvidos, Ele se atenta, Ele se importa. Ele nos chama a uma intimidade, a uma comunhão secreta, em que nós temos a certeza de que Ele está atento, de que Ele está nos acompanhando, de que Ele está nos olhando. A palavra de Deus diz que tudo vem dEle, todo dom perfeito vem dEle, tudo aquilo que nós necessitamos vem dEle, que Ele tem em abundância para nos dar. Mas muitas vezes nós ficamos impedidos de compreender Deus por causa
de machucados, por causa de traumas, por causa de tristezas, por causa de cicatrizes, de experiências. E eu gostaria nessa noite, ao compartilhar um pouco do meu testemunho pessoal, eu gostaria que nós chegássemos ao final deste momento e pudéssemos receber de Deus e contemplar o amor dele pelas nossas vidas, independente do que nós estejamos vivendo. Quando eu vou tentar resumir, eu não preparei, mas eu gostaria de tentar resumir. Quando eu tinha 2 anos de idade, os meus pais se separaram. Eu tinha 2 anos, o meu irmão tinha 10. Os meus pais se separaram, a minha mãe ficou comigo e meu irmão. Inicialmente nós fomos morar na casa da minha avó, e logo nós fomos morar num apartamento. E eu não tenho lembrança dessa época, mas eu tenho lembrança, à medida que eu fui tendo idade para compreender algumas coisas. Uma das coisas que ficaram mais marcadas para mim foi a minha primeira comparação. Eu olhava os meus amigos, e eles tinham pai e tinham mãe. E eu tinha a minha mãe. A minha mãe, numa tentativa de me proteger das coisas que levaram ao divórcio deles, ela não me falava nada. E eu não a culpo, porque era uma mulher sozinha, cuidando de 2 filhos. E na maior da boa intenção, ela procurou me poupar. O meu irmão já tinha um pouco mais de entendimento, porque ele tinha vivenciado as coisas ali antes deles se separarem. Mas a minha mãe não me falava. Então é natural que na mente da criança, e a mente da criança é fértil, ela comece a tentar entender a situação. E eu tentava entender. E olha como o inimigo, ele é astuto. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ele me fez entender é que a separação dos meus pais veio logo depois do meu nascimento. E aí eu comecei a linkar as minhas tias e a minha avó dizendo que no meu primeiro ano de vida eu chorei o ano inteiro. E o que a minha mente começou a cogitar? Eles se separaram por minha causa. E eu, sem ter a noção e o entendimento, eu comecei a nutrir isso no meu coração. E eu não falava com ninguém. Porque eu tinha essa característica mais quieto. Eu pensava, guardava comigo, não falava, mas eu estava ali cogitando as coisas. E eu lembro que houve no meio disso tudo, quando eu tinha um pouco mais de idade, eu lembro de ter ouvido uma pessoa próxima da minha mãe dizer que realmente era porque por causa do meu nascimento, porque o meu pai não tinha aguentado. E eu confesso, irmãos, assim, com toda a sinceridade no meu coração, assim como Paulo fala que ele foi, não sabe se no corpo ou fora do corpo, eu não sei se essa foi uma frase real. Eu não me recordo. Mas essa verdade estava na minha mente. E que isso tinha sido chancelado por alguém, de que realmente os meus pais se separaram por minha causa. E qual era, assim, a minha dor? A minha dor, além de não ter o meu pai presente,
e de não poder vê-lo, e não saber por que eu não poderia vê-lo, foi algo que instintivo, eu precisei encontrar uma forma de trazer conforto para o meu coração e consolo. E eu encontrei isso na comida. E eu encontrei isso na comida desde muito pequeno. E eu comecei a comer demais. Comecei a comer demais. Eu me saciava. E eu logo achava que tinha fome. Mas eu não conseguia ainda entender que não era fome, era porque eu precisava de um conforto, de um consolo, e eu comia mais, só comia besteira, e a minha mãe não colocava limites, e isso foi tomando uma dimensão na minha vida, e eu fiquei muito gordo, obeso, ainda com muito pouca idade. E essa obesidade na minha vida, com muito pouca idade, começou a me gerar mais danos para mim como pessoa. Porque na escola, hoje a gente chama de bullying. Eu não entendia por que as crianças eram tão cruéis. Já na falta do meu pai, eu tinha algo muito arraigado no meu coração, e isso é uma característica da falta da paternidade. Eu era uma criança que eu tinha muito medo. Eu tinha medo de perder, eu tinha medo de ficar sozinho, eu tinha muito medo. Eu dormi com a minha mãe no quarto da minha mãe por muitos anos. Além do medo, eu tinha uma baixa autoestima. Eu tinha um senso de rejeição muito profundo. Eu não me amava. Eu não me achava bonito. Eu não me achava capaz. Eu tinha medo, eu me sentia rejeitado. E na escola, isso foi se intensificando ainda mais. Porque eu apanhava na escola. Eles, assim, eram muito cruéis. Me chamavam assim, enchia a boca, eu lembro até hoje. Enchia a boca para me chamar de gordo. E aí, um apelido ali, outro apelido aqui. E eu lembro de muitas vezes ter que sair correndo, porque eu não queria chorar na frente deles. E eles me batiam. E não era só com os meninos, as meninas também me excluíam. Faziam brincadeiras. E isso foi fazendo com que aqueles sentimentos, aquelas certezas, aquelas inverdades fossem se tornando verdades no meu coração, na minha vida. E aquilo começou a formar a minha identidade. Só que chegou por volta dos 11, 12 anos, aquele medo e aquele senso de proteção de correr, ela teve uma reviravolta. Porque teve um dia que eu explodi de ira, de raiva, e bati muito nos meninos que estavam fazendo isso comigo. E aí me veio ao coração, cara, você é maior que eles. Você é quem vai dominar. E eu comecei então a bater, e a ser irado, e a não levar desaforo. E isso chamou a atenção de outros meninos que caminhavam ali, que não eram boas companhias. E uma coisa foi levando a outra, e aos 12 para os 13 anos eu comecei a matar a aula, comecei a sair da escola, não queria mais estudar, porque eu encontrei um grupo que me aceitava do jeito que eu era, que via valor em mim, que falava, nossa, cara, como você é forte, nossa, como sei o quê. E eu comecei a ir com eles quando, aos 13 anos, numa tarde, na casa de um deles, pela primeira vez, eu
comecei a beber e a usar droga. Só que inicialmente aquilo veio como algo do momento, como uma oportunidade, porque a droga que eu usei ali com eles não me fez nada, não me tocou de nenhum jeito. Mas foi questão de muito pouco tempo para a coisa começar a evoluir. E aí, experimenta isso, experimenta aquilo outro. Eu então encontrei numa droga aquilo que eu precisava. Aos 13 anos de idade, eu, pela primeira vez, usei cocaína. E aquilo, meus irmãos, a primeira vez que eu usei, nos momentos iniciais, assim, toda a minha dor foi embora. Todo o meu sentimento de menosprezo, de baixa autoestima, tudo isso sumiu. E até então, foi a melhor coisa que eu experimentei. Falando, talvez, vocês não consigam compreender. E eu sei que cada um tem a sua dor. Mas, para mim, pessoalmente, eu sentia muita dor. Muita dor. Era algo assim que não cabia dentro de mim. E aquilo veio anestesiar tudo aquilo lá. Meu Deus, como aquela sensação foi boa. E eu falei, achei o que eu precisava. Então eu comecei a usar essa droga, eu comecei a emagrecer. Comecei a chamar a atenção das pessoas, das meninas. Então tudo aquilo que eu sofria, a droga foi tirando. Eu comecei a ver portas sendo abertas diante de mim. Eu comecei a ter relacionamento. Foi na mesma época que eu comecei a ganhar um dinheiro, trabalhando informalmente. E a coisa foi indo, e bebida, e droga, e saída. E a coisa foi escalando, foi tomando uma proporção. É lógico que no início é tudo muito lindo. É tudo muito gostoso. As pessoas estão do lado, as pessoas querem estar perto. As pessoas querem aproveitar aquele momento. A gente se sente, né, o melhor de todos ali. Mas é como muitas vezes eu falo para as pessoas. O inimigo, ele trabalha a longo prazo. Porque ele tem alguns anseios que é de nos matar, de acabar com as nossas vidas, e de acabar e de conseguir levar todos que estão à nossa volta. Eu fui crescendo, eu fui trabalhando, eu fui me relacionando, e à medida que eu ia fazendo essas coisas, o uso, a bebida, uso de droga, e tudo o que isso vai trazendo para dentro, né? Pornografia, prostituição, e tudo isso vai entrando no bojo ali, tudo isso parece ser muito legal, e ser muito gostoso, mas são marcas que vão sendo deixadas, ilegalidades que vão sendo abertas, que a gente não percebe, e que a gente não entende, mas aquilo vai gerando uma abertura para o inimigo, e cada vez mais assolando a nossa vida. Nesse contexto todo, o meu pai se internou, os meus pais se separaram, meu pai se internou, porque o motivo da separação deles foi o alcoolismo dele. Então o meu pai se internou. O meu pai, por esforço, deixou de beber. E ele tinha colocado uma meta na vida dele, que ele iria reconquistar a minha mãe, iria reconquistar a família dele.
E ele foi persistente, e ele foi incisivo nesse posicionamento da vida dele. E e à medida que eu ia crescendo, eu ia tendo que lidar com o meu pai. Só que agora eu já não sentia mais falta dele. O que eu sentia dele era ódio. Eu não tinha relacionamento com ele. Eu não queria ter relacionamento com ele. Porque na minha visão, o meu pai tinha acabado com a minha vida, tinha acabado com a vida da minha mãe, e tinha acabado com a nossa vida como família. Então, com o tempo, com a dedicação dele, ele foi conquistando o que antes ele só podia me ver aos domingos, da hora do almoço até o final da tarde. Ele foi conquistando algum espaço, mas eu não queria esse espaço. E na minha vida era um misto de amor e ódio por ele. Ao mesmo tempo que vinham umas ondas de amor, me vinham umas ondas de ódio, e que eu queria fazer. E aí eu determinei uma coisa na minha vida, que eu ia fazer ele sofrer. Eu ia fazer ele sofrer. E aí, da mesma forma que ele tinha nos feito sofrer, eu ia fazer ele sofrer. Ele com a bebida, eu com a bebida, com a droga, com as outras coisas. Mas ele, eu não sei se pelo senso de que estava devendo, ele nunca foi um pai que, por exemplo, que me bateu. Ele nunca foi um pai que me restringiu. Ele nunca foi um pai, pelo que eu me lembro, assim, que continuou maltratando e fazendo coisas erradas. Muito pelo contrário. Ele passou a se retratar, e ele passou a tomar posicionamentos e posturas que validava a recuperação dele, ele ter deixado a bebida. Meus irmãos, a primeira pessoa a ser alcançada por Jesus na nossa casa foi o meu irmão. E logo em seguida veio a minha mãe. A minha mãe era uma mulher que ela se tornou muito amarga. Ela ficou ferida. A minha mãe, ela foi uma mulher que ela sempre quis ser amada. E essa questão do casamento, para ela, foi algo muito profundo na vida dela. E ela, durante anos e anos e anos, lidou com o fato de que ela amava o meu pai, mas ela estava tão ferida, amargurada, entristecida, deprimida, que ela não queria saber do meu pai. Mas quando Jesus entrou na vida dela, o Senhor começou a colocar as coisas em ordem. E um pastor começou a acompanhar a minha mãe, de uma igreja pequena, que ela e meu irmão faziam parte. E foi pouco tempo para Jesus Cristo curar o coração da minha mãe. Para Jesus Cristo remover a minha mãe daquela prisão, daquele cativeiro que ela se encontrava, de dor, de tristeza, de amargura, da sensação de traição, para uma liberdade que ela nunca tinha experimentado, mesmo passando anos e anos e anos sob tratamento psicológico, espiritual, em outras frentes aí. Cristo fez. E quando Ele fez, Ele veio com energia, meus irmãos. Porque depois de 25 anos, não foram 25 meses, foram 25 anos de separação
do meu pai. Eles se casaram de novo. A minha mãe o perdoou, a minha mãe o aceitou, a minha mãe teve o casamento dela restaurado. E foi tão interessante que para mim foi um impacto tão profundo, negativo, que eu já não aguentava ele fora de casa. Você imagina agora tendo que conviver com ele dentro de casa. E a minha mãe chancelando ele ali. Não, porque agora nós vamos morar juntos de novo, nós nos casamos de novo. E nessa época a minha mãe, ela estava enferma. Ela descobriu uma hepatite C já muito avançada. E quando descobriu, foi um corre para lá, corre para cá, o que a gente vai fazer, o que a gente vai resolver. Foi quando meu tio em Ribeirão Preto, que era diretor do Hospital das Clínicas em Ribeirão, chamou alguns colegas ali e a examinou. E ela foi para lá, ficou alguns dias, e a confirmação da doença veio, de quão severa essa doença era, e aí ficaram cogitando como foi, como que pegou, o que aconteceu, mas dizendo, enfatizando que ela tinha muito pouco tempo de vida. E a minha mãe, já conhecendo Cristo, e sabendo e crendo que o Senhor tinha planos e propósitos para cumprir ainda, ela rejeitou aquela palavra, e ela falou que havia um tempo, e que neste tempo ela ia contemplar a minha libertação. E que ela ia pegar os netos dela no colo. E assim como ela liberou a palavra, assim se cumpriu. Da mesma forma que eu comecei a crescer e a usar a droga, a bebida, da mesma intensidade que as coisas começaram a acontecer na minha vida nesse sentido, pornografia, prostituição, começou a vir ladeira abaixo. Eu comecei a perder emprego, mas eu tinha muita facilidade, porque eu era muito mentiroso, manipulador. Eu consegui emprego assim, ó, emprego bom. Meus irmãos, como eu mentia. Eu era, assim, eu consegui os empregos, mas logo eu perdi o emprego. Aí consegui outro emprego, perdi o emprego. Eu comecei a perder muito da minha saúde, comecei a emagrecer muito. Eu não parava em nenhum emprego, a ponto do meu último emprego, eu ter ficado um mês, porque a minha intenção era receber o dinheiro. Então, nesse mês que eu recebi o dinheiro, eu já não voltei mais. E ali eu já percebi que eu não tinha mais condições, porque eu comecei a ficar em situação de rua, às vezes passava dias na rua. E quando voltava tudo sujo, voltava fedido, por causa da urina, e machucado por causa das brigas, por causa que eu caía, eu não lembrava, e eu comecei assim, a me perder demais, a ponto daquilo se tornar agora o meu objetivo de vida. Muitas vezes eu ia para a favela, dormia lá, fazia coisas para ter a droga, eu comecei a roubar, eu comecei a pedir no semáforo, eu comecei como eu não conseguia ter dinheiro suficiente para, né, porque antes tomava uísque, tomava vodka, aí o negócio vai caindo, né? Porque daí já não tem mais dinheiro para essas coisas. E eu lembro que a minha mãe, ela tomava muito remédio, por causa da doença dela. E eu comecei, então, a ingerir aqueles remédios.
de forma aleatória. Então, como em casa já não tinha, lá na casa dos meus pais já não tinha mais, por exemplo, álcool para limpeza, porque eu tomava o álcool da limpeza, eu comecei a misturar coisas, tudo que você pode imaginar, de limpeza, de desinfetante, de veja, e tomava, e comia aqueles remédios, porque eu queria sentir algo. Eu precisava sentir algo. E como eu não sentia, eu comecei a ficar extremamente deprimido, porque eu já não conseguia mais ter a sensação da droga, eu já não tinha mais gosto pela vida, eu já não queria mais viver. E aí, meus irmãos, pensa em todas as tentativas possíveis para tirar alguém do vício. Minha mãe e meu pai buscaram. Eu fui internado várias vezes, eu fui acompanhado por psicólogos, eu fui acompanhado por psiquiatras, tomei remédio de diversas frentes aí. Tudo o que eles tinham em mãos, eles tentaram para me ajudar. Nada do que eles fizeram deu certo. E cada vez mais eu me afundava. Havia uma psiquiatra aqui em Campinas, ela era doutorando da Unicamp, uma mulher extremamente inteligente, capacitada, e que entrou nesse viés aí de cuidar de pessoas dependentes químicas. Ela um dia me chamou e chamou os meus pais para dizer que, infelizmente, internação, remédio, cuidado, exames, não tinham mais poder para me tirar do lugar onde eu estava. E que eu me tornei uma estatística daqueles que, por breve tempo, ia perder a vida. Eu tive muitos episódios de tentar tirar a minha vida. Porque a mesma dor que eu sentia lá atrás, ainda quando criança, na fase adulta, ela voltou exponencialmente pior. Ela foi tão forte que eu já não queria mais viver. Porque a verdade é que a pessoa que... A gente fala, né? Que a pessoa ela não quer tirar a vida, ela quer acabar com a dor dela. Mas a gente não consegue entender a profundidade da dor que a pessoa... Muitas vezes, a gente não consegue ter empatia, porque a gente olha... Fala, cara, mas como? Como será que é isso aí? Por que será que a pessoa está tentando fazer isso? Tem jeito. Mas o inimigo, ele é tão perverso, que ele consegue, numa fração de minuto, lançar na nossa mente palavras e trazer lembranças, e trazer à tona cheiros e movimentos que vão te angustiando o coração, o seu coração vai apertando, você vai perdendo o ar, você não quer mais passar por aquilo, você não quer mais sentir aquilo, porque aquilo é tão profundo, é tão esmagador, é tão horrível, que você quer tirar a tua própria vida, você não quer mais passar por aquilo. E eu, em alguns episódios, em alguns momentos, eu tentei isso. Teve uma vez que eu estava na psiquiatra, ela tinha dado uma porção de remédios, eu consegui acessar essas caixas de remédio, e tomei 60 comprimidos daquele remédio. Meus irmãos, assim, eu não me recordo como eu cheguei, como foi,
o que aconteceu. Eu só me recordo de quando eu acordei e recobrei a minha memória, eu estava assim a minha visão. E eu me recordo do médico falando assim, olha, pode ser que essa lesão, na visão dele, seja permanente. Por 3 dias eu fui tomar banho sem a visão. Eu experimentei aquilo e eu falava, Deus do céu. Agora, além da dor que eu tenho, agora eu estou cego. E essa visão voltou 3 dias depois. E eu falava assim, não, agora deu. Agora, queridos, eu levantava, comia, ficava bem, saía para a rua. Voltava para as mesmas coisas. Tive momentos de usar tanta droga, de começar a perceber o meu corpo falhar. Meus dedos ficavam roxos, meu coração começou a parar de bater, eu comecei a convulsionar, tive que ir para o hospital, estava tendo de novo uma overdose. Não aconteceu. Voltava para casa, comia, restaurava, voltava de novo. Isso foi um ciclo, assim, alucinante na minha vida. E eu comecei a receber porções da palavra de Deus. Por uma prima minha, pelo meu irmão, pela minha mãe. E eu comecei a receber porções dessa palavra. Só que ao mesmo tempo, eu tive uma mãe que orou pela minha vida por 18 anos. Ela começou orando do jeito que ela sabia, começou pedindo do jeito que ela sabia, mas quando ela conheceu Jesus, ela começou a se posicionar como mãe, como autoridade, começou a liberar palavras de bênção sobre a minha vida, palavras proféticas da parte de Deus acerca da minha vida. E eu comecei a ter momentos de lucidez. Eu ficava uma semana bem, recaía. Aí eu pegava de novo, ficava 2 semanas, 3, recaía. E nesse processo aí, já mais para o final, e eu vou avançar para o final, mais para o final, eu fiquei um período bem. Fiquei um período bem. Foi quando eu conheci a minha atual esposa. E quando eu comecei a me relacionar com ela, eu fui tão egoísta que eu ocultei isso dela. Eu não falei para ela o que eu era, o que eu já tinha passado, o que eu tinha vivido. E nós começamos a nos relacionar, eu fiquei um tempo bem, e a gente começou a se conhecer, e a gente começou a se gostar, mas foi uma questão de tempo para eu sumir. Eu sumia. Falava para ela que ia fazer uma coisa, dava um perdido nela, sumia. E ela começou, mas o que está acontecendo? Começou a apertar meus pais, e começou isso e aquilo, e quando ela descobriu, ela já estava gostando de mim, nós já estávamos no relacionamento, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais preocupante, porque agora não era só a minha vida. Mas eu lembro que eu vim aqui para a igreja, em 2011, foi numa cantata de Natal, que ela me chamou para participar. Eu vim para vê-la participar, eu estive aqui, e aqui fiquei. No início eu fiquei por causa dela, mas
aquelas porções da palavra que eu recebia antes, de forma esporádica, eu comecei a receber um pouco mais continuamente, vindo à igreja. E Deus começou a colocar algumas pessoas na minha vida. Ele começou a tirar umas, começou a colocar outras. E eu comecei a caminhar aqui na igreja. E eu comecei a ser acompanhado aqui na igreja. E foi um tempo muito difícil. Para mim, para ela, para os meus pais. Um tempo em que eu ainda tinha esses altos e baixos. Mas à medida que eu fui conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, eu fui sendo exposto a essa palavra, e eu fui recebendo muito amor na minha vida. Sabe, às vezes parece bobagem, às vezes parece besteira a forma como Deus nos trata. Mas Deus nos trata naquilo e da forma como nós precisamos receber o amor dEle. Deus, Ele tem a capacidade de nos ver, de nos enxergar da forma como nós somos, entender aquilo que precisamos, o tom de voz que nós precisamos receber, a palavra que nós precisamos saber, o tempo, tudo isso pertence a Ele. E eu comecei a receber esse amor. E eu comecei a ser acompanhado. E eu comecei a ser confrontado. E eu comecei a conhecer a palavra. E esse processo me conduziu a um tempo na minha vida. Em 2013, 11 de setembro de 2013. Minha última recaída foi no dia 9 de setembro de 2013. Meus irmãos, aquela recaída doeu tanto em mim, porque eu estava há 7 meses já assim, sem droga, sem bebida. Mas aquela recaída parece que foi assim, foi a tentativa, a última tentativa do inimigo. Ele falou, se não for agora, eu perdi. Mas ele veio com tanta energia, ele colocou dinheiro na minha mão, ele colocou pessoas na porta da minha casa, ele assim, arquitetou a coisa de um jeito. Eu fiquei 2 ou 3 dias fora. Eu peguei uma quantidade de droga que quando voltei para casa, eu falei assim, acabou. Hoje eu morro. Hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer, eu quero morrer. E eu comecei, já 3 dias sem dormir, sem comer, usando, fui para casa, eu empurrei a minha cama na porta do meu quarto, eu fiz ali uma barricada, eu falei assim, aqui eu só vou sair morto. E quando eu estava ali, meus irmãos, eu tinha o entendimento, e quando eu olhava e abria os meus olhos, eu via todo um mover do reino espiritual. Eu via demônios saindo debaixo da minha cama, e vindo por cima de mim, e eu ouvia vozes, e eu comecei a ouvir palavras sobre a minha vida de morte. Hoje você vai morrer. E isso começou a vir. Agora pergunta se eu conseguia parar de usar. Porque o que já não entrava mais pela narina, eu comia. Porque era uma força me empurrando para isso, querendo validar isso, querendo consolidar isso. Era um espírito de morte querendo levar a minha vida. Mas naquele momento, meus irmãos, eu não conhecia a palavra.
Eu conhecia versículos da palavra. Eu tinha talvez uma fé, uma centelha de fé, que lá no mais profundo do meu ser, reluziu, e eu consegui declarar uma coisa apenas. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que se eu conhecesse a tua verdade sobre minha vida, sobre as tuas escrituras, sobre os teus propósitos sobre a minha vida, eu seria liberto. João 8,32 foi o único versículo que eu lembrei. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, naquela noite, do dia 11 de setembro de 2013, eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim: este tempo na tua vida termina hoje. E Ele liberou o decreto: ser liberto. Meus irmãos, aquele quarto fez assim, ó. Vocês já viram aquele caça-fantasmas? Quando os caras jogam aquele negócio lá e pisa, que os fantasmas são tudo sugados? Foi mais ou menos isso aí. Fez assim, ó. Eu parei, eu levantei, eu falei. Aí eu olhava assim na cama, um monte de droga. Eu falei: meu Deus do céu. E agora? Mas eu falava assim, e agora, rindo. Eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Eu falei: vou jogar fora. Aí eu fui até o banheiro, joguei fora, dei descarga. Aí eu sentei no sofá de casa. 6 horas da manhã, a minha esposa chega. Meus irmãos, era como câmera lenta, ela entrando e falando comigo, preocupada, nervosa ao mesmo tempo. E tudo aquilo, e eu parei, olhei para ela. Diferente de todas as outras vezes que eu tentava justificar e prometendo para ela que eu ia parar, que eu ia mudar, acredita em mim, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aquele dia eu falei assim: olha, eu não vou ficar aqui tentando te convencer de que aconteceu alguma coisa. Mas eu vou te falar que aconteceu. E se você quiser ficar comigo ainda, se você quiser, você vai ver. Ela parou, olhou. E eu acredito que houve uma testificação de Deus no coração dela. Porque ela não saiu de perto de mim. Meus irmãos, desde aquele dia, eu não tive, nunca mais, qualquer tipo de vontade de usar droga, de beber, de ver pornografia, desse tipo de coisa. Deus ainda me concedeu 2 anos com a minha mãe. Por 2 anos, já no final da vida dela, ela sentia muitas dores, ela tinha muitas internações recorrentes. E na última internação dela, eu pude estar com ela no último dia. Eu passei a tarde com ela. E ela falou assim: filho, me leva lá para o jardim que eu queria dar um passeio. E a gente estava ali. E eu perguntei para ela, falei: mãe, se hoje, a senhora pudesse pedir alguma coisa para Deus, qualquer coisa, na certeza de que Deus te atenderia, o que a senhora pediria? Eu, no meu coração, falei assim: já sei a resposta, vai pedir para ser curada. Ela falou assim: filho, eu não tenho nada para pedir para Deus, porque tudo aquilo que eu pedi para Ele, Ele me deu. E eu sou grata a Ele. Nós voltamos para o quarto. Meu pai e meu irmão chegaram. Eu fiz uma oração com ela, de gratidão pela vida dela. Ela teve uma insuficiência respiratória. Foi para a UTI e dali não saiu. Sabe, iniciando do meu compartilhar, do meu testemunho de vida, nós poderíamos
passar dias, não falando do meu testemunho de vida, porque eu acredito que cada um tem o seu testemunho de vida, cada um tem a sua vitória em Cristo, cada um tem lutado junto com o Senhor para alcançar algo do Senhor. Mas o que eu queria deixar para vocês hoje, e nada do que eu escrevi aqui, eu vou falar porque não há nada mais do que esteja aqui que eu precise falar. Eu estou aqui para compartilhar o meu testemunho. Mas eu tenho sido, e eu vou finalizar aqui, eu tenho sido muito impactado com a palavra de que Deus, nesses últimos tempos, tem revelado o coração do homem. Quando Jesus foi ser apresentado no oitavo dia, o profeta falou para Maria que ele viria para revelar os corações. A palavra de Deus diz em João que ele é a luz dos homens. E essa luz é lançada nas trevas do nosso coração, não para condenação, nem para julgamento. E eu acredito que cada um de nós nós sabemos aquilo que nós temos vivido, aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor, e nós temos percebido que com muito mais energia, o Espírito de Deus e o próprio Cristo tem nos movido a um tempo de quebrantamento na presença dEle. Ele tem feito isso conosco. E aquilo que Ele tem nos trazido à mente, de que o que não está correto ainda, como eu disse, Ele não traz para julgar nem para condenar, mas Ele traz para salvar. Na quarta-feira passada, nós estávamos num culto ali no nosso lar, com as crianças, e elas estavam passando um momento em que no prédio estava tendo uma noite do Halloween. E eles fizeram ali toda uma brincadeira, colocaram no grupo, compraram doce, fizeram toda aquela questão. E eu vi a aflição no coração das minhas filhas querendo participar. E a palavra daquela noite trouxe algo para o coração delas e para o nosso coração. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje, Cristo precisa ser suficiente no nosso coração. Nós não precisamos de mais nada. Essa semana eu e a minha esposa fomos impactados por uma breve pregação, uma breve palavra de uma mulher. Queridos, eu quero compartilhar isso com vocês, porque falou tão profundamente ao meu coração, porque veio de encontro àquilo que nós temos pregado e falado, e continuamente trazido para o coração dos nossos filhos. E o Senhor tem trabalhado isso conosco muito profundamente, porque mesmo tendo tudo em Cristo, nós muitas vezes nos posicionamos como se não tivesse nada. E muitas vezes nós reclamamos. E muitas vezes nós questionamos. E Deus está trazendo uma sobriedade ao nosso coração, que à medida que nós estamos reclamando e murmurando, nós mesmos estamos ouvindo, no mesmo momento, e a gente fala, meu Deus, mas isso não está correto, isso não é coerente, porque eu creio no Senhor Jesus, e sei que Ele me concedeu, e me deu todas as coisas, e Ele tem nos confrontado. E essa mulher, quando ela vai ministrar, ela cita, ali em João 6,48, que ela fala assim, a palavra de Deus diz, eu sou o pão da vida. O próprio Cristo diz, eu sou o pão da vida. E quando nós comemos o pão, aqui, quando nós comemos o pão, nós sentimos um peso, nós sentimos um preenchimento. Isso quer nos revelar que Cristo não quer somente nos salvar, Ele quer nos satisfazer, Ele quer nos saciar,
Mas a palavra de Deus também diz, o próprio Cristo falando, eu sou a água da vida, eu sou a água da vida, eu tenho a água da vida, e ela nos confere uma visão de uma pessoa que está no deserto, está desidratada. Vocês sabem qual é a característica de uma pessoa desidratada? Ela começa a ter visões, que nós chamamos de miragem, mas ela começa a ter visões de coisas e de oportunidades que possivelmente vá saciá-la, e ela fala assim, e isso é a idolatria. Quando nós estamos sedentos da água viva, quando nós estamos sedentos de Cristo, nós começamos a contemplar, os nossos olhos começam a nos enganar, e nós começamos a ter visões de coisas e caminhos que podem nos saciar. Então nós começamos a nos saciar na pornografia, nós nos saciamos num relacionamento amoroso, nós nos saciamos na distração, na diversão, nós nos saciamos em tantas outras coisas, quando na verdade isso não traz saciedade, porque o único que pode nos saciar é aquele que é a água da vida. Se nós estivermos nele, e se nós contemplarmos ele, e ele for o centro da nossa vida, e ele for tudo em nós, nós não teremos mais necessidade de nada. Mas como nós não sabemos, ou como estamos tão machucados, ou como nos foi ensinado tantos caminhos, ou como nos é oferecido tantos caminhos pelo mundo, por Satanás, por esse mundo que jaz no maligno, nós ficamos nos debatendo como peixes que são tirados de dentro da água. A gente fica se debatendo e nós não precisamos, porque ele já falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Queridos, a vida vitoriosa que talvez eu pudesse transmitir através do meu testemunho, não tem nada a ver com a libertação, com a minha libertação das drogas, da pornografia, do roubo, da bebida. Eu me sinto vitorioso porque eu tenho Cristo. Sabe quando Davi fala no Salmo 51, depois de ter pecado, ali com Betseba, ele clama a Deus que o purifique, mas ele pede para Deus não retirar o espírito dele, e restituir a ele a alegria da salvação. Queridos, nós precisamos olhar para aquilo que é pão, nós precisamos olhar para aquilo que é real nas nossas vidas. Nós não precisamos mais ficar nos debatendo, como se não tivéssemos a resposta, ou como se o caminho fosse muito difícil. Ele pode se revelar difícil, mas maior é o Cristo que habita em nós. Ele tem aquilo que nós necessitamos, nós não precisamos de mais nada, mais nada. Ele vai nos consolar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos transformar, Ele vai ser conosco. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero agradecer vocês, pastores, pela oportunidade de poder compartilhar o meu testemunho e dizer que todas as vezes que eu me recordo da minha vida, é como se o Espírito do Senhor estivesse me trazendo à memória aquilo que eu preciso para continuar caminhando com esperança, sabendo que se Ele fez aquilo no passado, Ele tem poder e suficiência de sobra para fazer o que Ele precisa fazer na minha vida. E eu queria nessa noite, eu gostaria de orar com vocês.
Talvez haja pessoas aqui que têm passado por uma situação, ou por um momento, ou por uma vida, de questões semelhantes a essa que eu vivi. Talvez a sua luta não seja contra a droga, contra a bebida, contra a pornografia. Talvez a sua luta seja contra a tristeza, a desesperança. Talvez a sua luta seja contra a indiferença, a mentira. Talvez a sua luta seja contra a dificuldade de crer em Deus. Sabe por que muitas vezes nós estamos aqui e nós queremos crer, e nós queremos nos entregar, e a gente quer ter esse conforto, esse consolo no nosso coração, mas a gente não consegue. Outro dia, num culto pela manhã, foi orado sobre a insensibilidade à voz de Deus. Talvez a esperança já saiu do teu coração faz tempo. Talvez você tenha passado por tantas coisas que você já fala, cara, eu vou continuar caminhando e o que der, deu. Ou às vezes você tem orado e intercedido por alguém que você ama, que você já nem tem mais esperança de que ele mude. Eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos nos colocar de pé e para que nós pudéssemos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Todos vocês. Não é porque eu estou pedindo, mas eu gostaria agora que nós pudéssemos ter um tempo com o Senhor. Traga ao teu coração a sua necessidade, os teus pedidos, aquilo que você tem colocado diante do Senhor por tanto tempo, mas ainda não tem percebido, ou não tem visto uma resposta, uma luz. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos amou de forma tão perfeita, que o Senhor enviou o teu Filho para que fosse moído numa cruz, e para que sobre ele viesse as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa iniquidade, para que se cumprisse nele, Senhor Deus, o sacrifício que o Senhor necessitava para nos ter de volta para o Senhor. Senhor Deus, e num momento da nossa vida, Pai, nós somos tão impactados pelo teu amor para conosco. Senhor Deus, nós ouvimos acerca do teu amor, Pai, nós ouvimos acerca do teu poder, Pai, da tua compaixão para conosco, que nós não pudemos resistir, Senhor Deus, e nós, impulsionados pelo teu Espírito e por fé, entregamos o nosso coração a ti, Pai. Senhor Deus, talvez o buscamos como aquela mulher, Senhor Deus, que há 12 anos vivia com uma enfermidade, uma hemorragia que não parava. Senhor Deus, ela gastou tudo o que ela tinha, todos os caminhos e as formas que ela conhecia, para buscar a sua cura, e nada foi suficiente, Pai. Mas ela ouviu falar do Senhor, ela ouviu o testemunho do teu poder e do teu amor. Senhor Deus, e ela então foi movida pelo Senhor e creu que se ela tocasse somente nas tuas vestes, ela seria curada.
Senhor Deus, hoje nos achegamos a Ti, Pai, porque já não temos mais ilusão que esse mundo tem algo para nos oferecer, Pai, ou algum caminho bom que nos conduza à vitória daquilo que necessitamos, mas nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai, e apresentamos diante do Teu altar todas as nossas necessidades, Pai, as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos vícios, o nosso pecado, aquilo que tem nos controlado, aquilo que tem nos dominado, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti e rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus, vem ao nosso socorro, Senhor Deus, se revela a nós, Pai, se revela, Senhor Deus, não como um Deus que julga, que oprime, que condena, mas como um Deus que salva, que liberta, que restaura. Deus, hoje nós queremos que o nosso coração seja renovado em esperança, Pai. Nós queremos declarar, Deus, que a nossa vida, tudo aquilo que leva o nosso nome, os nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento, Pai, todos os planos e sonhos que temos cogitado no nosso coração, nós entregamos a Ti, para que o Senhor seja o centro de todas as coisas nas nossas vidas, Pai, e a partir daí, nós possamos viver uma vida em abundância, uma vida vitoriosa em Ti. Deus, muito obrigado por esse tempo, eu Te agradeço e eu abençoo todos os meus irmãos aqui, Pai, meus irmãos, minhas irmãs, Senhor Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que ouviram a Tua palavra, toca eles também, Senhor, vá de encontro às suas necessidades, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai, eu oro e Te agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor.